O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: eu estava em crise com relação ao meu chamado, e o Senhor Deus tem falado: você tem ministério na sua profissão. E o que Deus me mandou falar aqui hoje, porque eu sei, eu sinto que o Senhor Deus mandou dar esse recado para alguém. Deus quer usar você na sua profissão. Você é entregador de pizza. Louvado seja Deus pela sua profissão. Quem é que limpou esse templo hoje? Esse que limpou se fez para o louvor da glória de Deus. Se fez para o louvor da glória de Deus. Então, o Senhor Deus aceita isso como expressão de adoração. Se fez para homens? Não. O mundo precisa de advogados. O mundo precisa de médicos. O mundo precisa de entregadores de pizza. O mundo precisa de cozinheiros que expressem a glória de Deus, que sirvam ao Senhor, como a palavra de Deus que nós lemos em João 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que produzis muitos frutos. Muitos frutos. Você quer viver para o louvor da glória de Deus? Produza muitos frutos. Onde você está? O Senhor Deus tem um ministério para você. Nós não fomos feitos para ficarmos calados. Nós fomos feitos para produzir muitos frutos. Está escrito em João 15, e os irmãos lerão de João 15, versículo 1 ao 8. Vamos ler nesse momento. É tão importante nós lermos isso. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Querem ser discípulos? Querem glorificar ao Senhor? Nós fomos feitos para produzir muitos frutos. Não fomos feitos para produzir poucos. E eu quero dizer mais um pouquinho de mim para os irmãos. Eu sempre tive medo da poda do Senhor. Eu falava assim: Senhor, não me poda não. Tenhas misericórdia de mim. Não, queridos irmãos, isso é tolice. Os irmãos já viram uma videira, uma vinha, na parreira? Para produzir fruto, você precisa de podar, de cortar, porque senão não produz. E nós temos muitos raminhos que nos impedem cumprir a palavra do Senhor Deus. E nós precisamos de pedir a Deus: Senhor, nos limpe, porque nós não fomos feitos como árvores frondosas, bonitas, cheias de flores, de folhas e de flores, mas sem frutos. A Bíblia fala que existia uma figueira linda, a figueira estava linda, Jesus teve fome, chegou na figueira, não tinha fruto.
Vocês são lindos. O Senhor Deus tem dado, apesar das grandes dificuldades, minhas e suas, folhas. Apesar das grandes dificuldades minhas, apesar das grandes dificuldades daquelas parcelas que nós ainda não pagamos, tem dado saúde, tem dado família, tem dado fôlego da vida. Os irmãos sabem que aqui entre nós existem pessoas sofrendo, mas o Senhor tem dado. E para que o Senhor tem dado? Jovens, para que nós temos vida? Para que nós temos flores, folhas? Para que o Senhor Deus tem dado o nosso suprimento, o nosso fôlego de vida? A Bíblia fala em Hebreus 13, versículo 15, é o último capítulo do livro de Hebreus, e o livro de Hebreus é um livro preciosíssimo. Esse é um livro tão especial, o livro dos Hebreus. Então, Hebreus 13, versículo 15, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar a Deus é a nossa finalidade. E qual é a expressão do louvor a Deus desse autor aqui? Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus sacrifício de louvor. Qual é? De frutos, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome do Senhor Jesus. Confessar o nome do Senhor Jesus. Preparar a vida, organizar a vida e pedir a Deus para que haja, pedir a Deus que nos limpe conforme a sua palavra, porque não podemos ficar como estamos. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos de proclamar a palavra. Proclamar a palavra faz toda a diferença. O Brasil tem jeito. E a esperança do Brasil, senhores, é o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que mudou a Suíça com Calvino. Foi o Senhor Jesus que mudou através da sua palavra a Alemanha, a grande Alemanha. Aquele povo era bárbaro, era cruel, era um povo rude. A Alemanha foi mudada pelo Senhor Jesus, e nós somos uma multidão aqui hoje, talvez das maiores igrejas que eu tive, não é, que eu tenho o privilégio de falar, uma igreja cheia de pessoas. A Alemanha foi mudada pela palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quer mudar o Brasil, mas o Brasil não terá mudança com a troca de presidente. Não terá mudança com a troca de um partido. Terá mudança com a proclamação do Senhor Jesus. Pela sua graça, a atuação de Deus é maravilhosa, e nós precisamos de proclamar isso. Nós não podemos perder de vista aquilo que o Senhor Deus quer fazer através da sua vida, como você é, no estágio da sua vida onde você está. Existem pessoas jovens aqui que estão com dúvida com relação ao seu próprio ministério, mas existem senhores e senhoras que estão perguntando: Senhor Deus, o que é que eu ainda tenho para fazer? Qual é o meu ministério? E eu digo para os senhores mais velhos: o Senhor quer te usar para que você seja
figueira produtiva de frutos doces, para quando o Senhor tiver fome, como está escrito na palavra, Ele olhe para a sua vida e no tempo dele, e não no seu, porque a Bíblia faz uma advertência naquele momento, não é? Não era tempo de figo, mas aquela figueira secou. Não pense, você, que hoje não seja tempo de frutos. Está esperando para quando? Para produzir os frutos. O Senhor Jesus está passando, o tempo está passando, e nós precisamos de pregar. Pregando, o Senhor nos usa pela sua graça, não somos nada. Eu, antes de vir para cá, eu estava pensando, as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu estava pensando assim, esse altar não é um lugar próprio para mim. É um lugar próprio, porque o Senhor Jesus tem nos dito, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu disse sim, porque o Senhor disse em Marcos 2, versículo 17, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, dos quais eu sou o principal. Mas eu quero dizer para os irmãos, jovenzinho, queridos irmãos, jovenzinho, eu disse para ele que Deus tem alguma coisa para falar para a vida dele, e para a vida de muitos aqui. Jovenzinho, ali fazendo faculdade na Universidade Federal de Goiás, curso de Direito, nós cuidávamos de uma pequena congregação. Abrimos uma pequena congregação numa vila muito pobre, chamada Vila Mutirão. Pela graça de Deus, e não por mim, aquilo é uma igreja hoje. Pela graça de Deus. Eu que nunca preguei na minha igreja, na primeira igreja batista. Mas aquela igrejinha começou com um trabalho nosso, pela graça de Deus. Pregando aos ciganos, não é? Nós íamos discipulá-los toda semana. Uma vez por semana era o nosso alvo, mas a gente não ia toda vez por semana, na verdade. Viu, queridos irmãos? Só para os irmãos não pensarem que tem aqui super-homem, porque não tem. O Senhor Deus se faz grande para aquele que sabe quem é, reconhece o seu tamanho pequenininho e se curva diante do Senhor e diz, grande é o Senhor, eu não sou nada. Se alguém pensa de si mesmo alguma coisa, não faça a obra de Deus. Agora, se alguém aqui está dizendo, Senhor Deus, usa-me, Senhor Deus, eu preciso de gerar frutos, envia-me a mim, como Isaías fez, mas eu sou impuro, habito no meio do lado, eu quero você, eu te purifiquei pelo sangue precioso de Jesus. Sabe aqueles ciganos que a gente pregava? Eles se converteram pela graça de Deus, não por mim, pela graça de Deus. Eu que de uma certa forma digo para vocês, não é? Fui rejeitado pelaquela igreja que eu nasci. Meu pai foi presidente da Convenção Batista algumas vezes, é a última vez que ele foi, deixou há 2 semanas, porque teve a eleição, e ele assumiu outra pessoa. Então quer dizer, eu sou uma pessoa conhecida na minha igreja, mas pela graça de Deus, aqueles ciganos que nós pregamos o Evangelho, estão hoje traduzindo a Bíblia para a Chibe, pela graça de Deus. Eu olho para mim assim e falo, eu tenho capacidade de fazer alguma coisa? Meus irmãos, tudo que eu pensei que eu tinha capacidade de fazer, não prosperou. Não prosperou. Eu quero terminar a palavra hoje, que tem esses 2 pontos. O Senhor Deus tem muito para fazer através de de todas as profissões.
de todos os trabalhos. O Senhor Deus quer alcançar pessoas que o pastor nunca falará. Existe no seu trabalho, existe no seu desemprego, pessoas que o Senhor Deus colocou do lado de você, para você testemunhar, porque essas pessoas estão indo para o inferno. E pela graça de Deus, você precisa de ter sentido para o Senhor Deus. Comece a clamar ao Senhor: limpa-me, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, limpa-me, limpa os meus galhos, produz os frutos, e que eu possa te glorificar, porque nisso é glorificado, meu Pai, que nós produzamos muitos frutos. Eu estava vendo a minha profissão com outros olhos, sendo crente, estava servindo ao dinheiro, sendo crente. Tem época da vida que a gente começa a esquecer para que nós nascemos. Nós somos embaixadores do Senhor. Teve uma vez que estava assim, um velório, no alto de um caixão, assim, na Igreja Cristã Evangélica, na primeira, em Goiânia. Seu Diolindo, Gontijo Aires. E alguém deu testemunho para ele foi um embaixador do Senhor. Nós fomos feitos para isso, sermos embaixadores do Senhor, representantes do Senhor. Deus quer mudar o nosso país, Deus quer mudar a nossa nação, e Deus quer te usar como evangelista, porque para o Senhor, você está num lugar onde nenhum outro pode estar. Você tem dificuldades na sua família? Eu também tenho. Sabe, muitas vezes o diabo se levanta para nos diminuir, para nos calar, de forma escandalosa, de forma terrível. Mas a obra não pertence a gente, e nós precisamos de caminhar. Não vamos parar não, meus irmãos. Se o irmão tem uma dificuldade íntima, próxima, que te humilha, como acontece na minha casa, os irmãos digam para o Senhor: o que eu tenho é teu, a minha vida não tem sentido sem o Senhor. Queridos irmãos, essa é a palavra que Deus me mandou dar para os irmãos. Que Deus abençoe essa igreja. É muito bom ver uma igreja cheia para o louvor da glória de Deus. Que a sua vida seja uma vida cheia. Que o nosso país mude pela sua atuação diferente. Seja fiel no pouco, porque você vai ser colocado no muito. Jovens, sejam fiéis no pouco. Tem matéria que você fala assim: não tem sentido nenhum eu valorizar isso. Ou tem cantinho que precisa de ser limpado, que você fala: eu não vou limpar esse cantinho, ninguém vai ver. Lá no seu emprego, faça isso para o Senhor. Seja fiel no pouco, servindo ao Senhor, e Deus vai te colocar no muito. Se você não for fiel, não tem jeito de você subir. Nós já temos o plano de Deus para as nossas vidas. Queridos irmãos, eu agradeço de coração a paciência. É essa a palavra, pastor.